Foi. Heloísa, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar te entrevistando. E falando um pouco da sua história, né, antes de a gente falar da música em si, você começou a sua jornada artística pela dança, né, pelo teatro. Como essas primeiras experiências ajudaram você a moldar a cantora que você é hoje? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, pelo espaço, pela conversa, para a gente falar um pouquinho. Uhum. E sim, verdade, eu comecei, a primeira coisa foi dançando mesmo, e uma coisa assim bem fundamental na vida, no desenvolvimento pessoal e humano. E acho que isso também já foi dando ali uma conexão com a música, né? Sim. Bastante forte, assim. E aí depois eu estudei teatro, só fui fazendo arte, assim, nunca prestei para outra coisa. E aí atuei nessas áreas, dancei em Uhum. festivais, grupos, mesma coisa teatro, aqui no teatro mais autoral, assim, em São Paulo, né? Uhum. Até que nessa própria formação, né, de dança e de teatro, eu já comecei a estudar música também, e principalmente canto, né? Também estudei instrumentos, teoria musical, composição, mas focando em canto mesmo. E aí chegou uma hora que eu, enfim, tinha um pouco esse dilema, assim, para que lado que eu vou, sabe? Uhum. Mas, assim, é muito forte quando a gente tem uma orientação dentro da gente muito forte num sentido, porque por mais que você tente, assim, às vezes fazer outra coisa, você fica com a cabeça naquilo, né? Sim. E então eu acho que toda essa formação artística ela é muito relevante, influenciou muito, Uhum. tanto de ter a coragem, né, de seguir nisso, porque já era meio que eu fazia mesmo, né? Verdade. Mas também eu acho que a gente, quando estuda muito arte, assim, eu estava até conversando com um amigo, assim, a gente tem uma cabeça em relação à humanidade, né? Uhum. Muito forte, Mas, assim. né, Então, você já vai com esse pensamento para a vida, muito. Ó, o meu gato participando. Você já tem naturalmente uma coisa mais questionadora, mais analítica. Você não vai muito na correnteza do que no fim muita gente vai, vamos dizer assim, do que é mais fácil, que eu acho que nada é muito fácil, né? Mas assim, do que é mais aceitável, do que tem mais oportunidade, do que tem ali mais recurso, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que foram várias coisas mesmo, sim. e que foi se consolidando, né? Você falou que foi difícil você escolher para qual lado você ia, né? Você não pensou em manter os dois, a atuação e o canto ao mesmo tempo, nessa época? É, você sabe que eu mantive até assim, já participei de musical e não é Aham, algo não sim. é algo fechado na minha vida, assim, tipo, se tiver oportunidades eu vou e tal, mas em termos de tempo e prática no dia a dia, você tem que escolher um pouco no que você vai investir, né? É verdade. E aí, nesse sentido, eu optei mais pela música mesmo. Legal. E a sua história na arte, arte geral, que eu tô falando, atuação, canto, ela veio desde que você era pequena? Como é que a arte entrou na sua vida? Foi por família? É, olha, curiosamente, sou eu mesma. Minha família não tem, assim, uma veia artística no sentido muito forte, muito expressiva, né? Eles gostavam de ouvir música, então ouvia ali quando era pequena, MPB, sei lá, Michael Jackson, né? Mas Mas assim, não não puxava. tinha uma coisa assim, alguém é músico, sabe? Sim. Então, sei lá, teve uma irmã que levava nos shows, teve Uhum. essa influência nesse sentido de ter algum contato, né? Sim. Mas assim, de ter alguém que tenha feito isso, não. E aí, assim, acaba que nunca ninguém reclamou no sentido de querer impedir, mas assim, não é algo também que eles têm muito contato, assim, né? Muita. Então a troca não é tão rica nesse sentido, assim, às vezes escuta, gosta, às É vezes não gosta. diferente de você consumir e você produzir. Né? Você está do lado da produção, não tem isso? De fazer mesmo, né? É bem diferente mesmo. Sim. Então foi da minha própria opção, assim, comecei, né, a dança
pequena, né? E foi indo uma coisa puxando a outra. E isso tudo foi muito também uma forma, eu acho que deu me desenvolver, né? Deu me curar das dificuldades da vida e tal, né? Que a gente enfrenta. E a partir de que ponto você percebeu que o canto era mais que uma vertente artística, no caso, que você ia seguir esse caminho? Foi que Ah, ponto? desde que eu comecei ali na própria escola de teatro a já cantar, eu já gostava, eu já tinha isso, né? Aí eu Ah, estudei um pouco outros instrumentos e tal, mas assim, aos poucos eu fui direcionando, e talvez por também ter essa situação da relação com o corpo, né, com a voz, porque já vinha do teatro, né, já estava ali, então, fazendo técnica vocal, técnica corporal, isso já estava mais encaminhado, né? sim. E então já tinha essa questão de ser o próprio instrumento. Uhum. E aí foi isso. Legal. Falando agora sobre os seus projetos específicos, né? Me Deixe, ele marcou a sua estreia, né, com uma mensagem forte, né, empoderamento feminino. Como é que você chegou até essa música? O que te inspirou a começar a sua trajetória solo justamente com essa proposta? Uhum, uhum, claro. Bom, aí tem a questão de gosto musical, né? E de olhar assim para como está a situação também no panorama musical e tentar procurar o que você gosta, né? Aham, O que se assemelha ao que você gosta e tal. sim, Então, tinha essa questão do pop urbano de ser a coisa que eu mais gostava mesmo, né? E continua sendo, então, nesse sentido, me sinto bem encaixada. Apesar de ter bastante autenticidade, bastante diferença dos outros artistas, eu entendo que é isso que eu gosto, né? sim. E então foi por aí, foi por gostar, e aí a temática da música tem a ver com as duas coisas, tanto ser um tema que é Relevante, apropriado ali ao gênero, né, que vem muito forte, sim. mas também de ser um discurso que eu me interesso, assim, um discurso que eu vivo um pouco, na verdade, não só interessa, né? Tipo, tem a É, ver com... Empoderamento é uma coisa que está até um pouco cansada de falar, mas mais assim a questão da liberdade feminina, né? sim. Questão de liberdade, poder de escolha, de consciência, Uhum. porque eu acho que esses são temas importantes, assim. Verdade. Até porque é um assunto que abre para muitas interpretações, né? Pois é, acaba vindo para muitas interpretações. É. É. E como é que foi a recepção da sua primeira música? Essa primeira música Porque foi eu muito falo bem recebida. das interpretações, né? Que muita gente pode. Ou porque a arte, ela é basicamente forma de comunicação. Mas é abstrata, né? Cada um pode ouvir e achar uma certa coisa. É. Como é que foi o seu retorno? Essa parte da arte é a coisa mais intrigante, assim, né? Meio tricky, meio. Porque a gente não tem controle do que as pessoas vão achar ou deixar de achar, falar, se vai gostar, se não vai. O que a Verdade. gente pode fazer é fazer o nosso, né? Fazer o que você gosta ou o que você tem objetivo, fazer o seu melhor e entregar, né? Uhum. Então, um pouco isso que eu busco. E a recepção dessa música foi super boa, assim. Foi super boa. Inclusive, né, se vê lá no YouTube, muita gente gostou, comentou da letra, do beat. Foi um primeiro lançamento bem legal, assim. Demais. Eu acho que ela está bem viva ainda, a música, né? Sim. Especialmente a letra, a melodia, assim, eu acho. Ainda se encaixa. Eu acho bem vivo, assim, acho bem atual. Acho que esse discurso do empoderamento, ele, como está muito já, né, aí há uns aninhos, acho que também Sim, já está ficando um pouco cansado. Mas é algo muito atual ainda, né? verdade. Que a gente vive ainda, então eu acho que está bem viva. É. E o seu som, você falou que o seu DNA tem muito pop urbano, que você gosta, né, desde sempre. É. Também transita por diversos gêneros também. Você não fica presa só ao pop urbano. Não, não. Como Sim. é que você faz esse equilíbrio de tantas influências sem você conseguir perder, fugir da sua identidade musical, por exemplo? Uhum. Eu sinto que você fazendo as escolhas apontando para o que você gosta, Uhum. é uma espécie de perspectiva que você mantém, Sim. né? Porque aí você coloca mais a sua identidade. Então, por exemplo, fiz Me Deixa, né?
Aí depois segui para um outro projeto que também era ainda pop urbano, mas já não era um funk eletrônico. Tinha ali uma coisa mais para o hip hop, uma coisa mais assim, afrobeat, meio praia, que são ritmos que eu gosto, né? Sim. E as letras seguiam na mesma linha. Uhum. Seguia numa mesma questão de consciência feminino, do desejo do feminino, ou Sim. de uma coisa da mulher falar, não, chega, basta. Então, acho que esse discurso focado um pouco no que eu penso, porque nem tudo exatamente foi o que eu vivo, assim, não, as Uhum. são Sim. todas experiências pessoais, assim. Mas, assim, tem um pouco a ver com a minha visão de mundo, um pouco não, né, totalmente. Uhum. Nenhum momento, assim, nenhuma música que tinha alguma coisa que eu não concordava, eu gravei, nada, nunca. Sempre mudei as letras, inclusive até para tirar um discurso de violência, às vezes, que eu entendo como violência, às vezes, sabe? Tipo, entrar muito em disputa, entrar muito em questão de que eu quero te fuder e sair andando, não é, com perdão da palavra, não é o tipo de coisa que eu gosto, entendeu? Que eu me identifico, e é algo bem recorrente, assim, né? Sim. E essa não é a minha linha de pensamento. Então, por exemplo, isso foi sempre algo do qual eu fugi, entendeu? Minha linha de pensamento é mais a questão realmente da liberdade, assim, da consciência, E do esse que direito, né? Dos direitos iguais. é difícil a interpretação, né? Porque não é igual aqui que a gente está conversando, né? É, não é? Você tá contando, mas que você vai fazer a pessoa entender, tá? Exatamente. Esse é um ponto muito delicado. É isso. Porque é o que você está falando, tem muita gente que vai ouvir isso e vai achar que legal, é uma coisa de libertação. Tem Sim. gente que não tem essa capacidade. Tem gente que escuta e acha que é coisa de vagabunda. Tem gente que vai escutar e vai achar que é só modinha. Sim. Você não tem como controlar. Você não tem como. Não tem. O que cabe é você fazer o que você gosta, o que você está afim, e ir achando seu lugar, e é isso. Os estilos, o legal é que tudo dá em você, né? É autêntico de toda forma. É justamente isso. É, E eu não tenho muito como tentar outra coisa. sim, Eu tentar imitar artistas que não tem nada a ver comigo, não vai dar tá certo. certo. Então, minha única solução é fazer o que eu gosto e É. ir achando o meu caminho e construindo as coisas da forma que eu acredito. E sobre essa questão de imitação, eu até falo, né? Que nem o melhor ator consegue fazer o mesmo personagem por tanto tempo, né? Não é? Começa a mudar. Pô, é. Começa... E sobre o seu processo criativo, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, o que vem primeiro quando você planeja uma música? É a batida, a letra, a emoção que você quer transmitir? O que você passa primeiro? Depende muito do processo, né? Em geral, atualmente tá indo muito uma vibe de fazer um beat primeiro, de ter um beat e depois fazer a letra, mas nada impede de ser o contrário também. Às vezes você faz uma letra com uma melodia em cima de um beat e aí depois você muda o beat todo. Esse último projeto, né? Eu acho que a maioria foi o percurso de beat e depois letra com melodia, ou melodia e depois a letra, e que é algo bem que está bem comum, assim, né? Tá sendo bem o processo de produção, especialmente acho que no pop urbano, né? Então, cada música nasce de um jeito, né? Você não tem uma receita de bolo para compor, por exemplo. Não tem, assim, muito fechadinha, não. Aconteceram coisas diferentes. Então, sei lá, tinha uma que eu tinha letra. Sim. E aí a gente fez o beat e uma harmonia em cima dessa letra. Mas outras a gente tinha, por exemplo, tudo, mas aí a gente quis mudar tudo, menos a letra, entendeu? Então a gente manteve a letra, mas a gente mudou a melodia, mudou a harmonia, e assim, o arranjo a gente manteve, porque a gente gostava também. Uhum. Então a gente manteve ali os elementos do beat, do baixo, dos sintetizadores, mas a gente mudou a harmonia, mudou a melodia, mudou tudo. Então, assim, às vezes é uma bagunça. E por curiosidade, quem conhece o trabalho ou está conhecendo, né, pela entrevista, qual que você lembra que deu mais trabalho no processo de composição? Que você mais mudou coisas, assim?
Essa última música, Só Pra Te Amar, ela foi, acho que, a música mais trabalhada e trabalhosa, assim, Sim. tipo, porque a gente fez muito esse processo. A gente tinha um negócio que a gente gostava muito, mas aí a gente falava, ai, não tá legal isso aqui, tá meio cansada essa melodia, vamos mudar? E aí a gente mudou a melodia completamente, e manteve a produção, manteve o beat, manteve tudo, mas a gente mudou a melodia e mudou a harmonia. Então, foi, foi um processo meio psycho. Eu gosto do resultado, mas eu às vezes eu entendo assim um pouco psycho, assim, sabe? Um pouco. Você também, você entra muito no perfeccionismo também, ou não? Eu sou bastante, assim. Ah, Eu, então eu trabalho, né? eu não tenho nem como falar que não, assim, realmente é uma coisa meio. Mas é que se não for para ser assim, melhor nem fazer, né? Verdade. Se não for pra ser do jeito que a gente tá perfeito, não tem como fazer. Eu sou um pouco dessa opinião, porque é tão difícil Sim. e de qualquer maneira vai dar tanto trabalho, vai ser um investimento tão grande de tudo, de tempo, de dinheiro, que se você não estiver fazendo alguma coisa que você gosta, cara, não tem nenhum sentido. Vale. Não Não vai. tem, não tem nenhum sentido. É melhor desistir de vez, né? Vai. E falando de cuidado, né? O videoclipe de cuidado teve uma grande visibilidade, né? Foi exibido em canais, plataformas. Como Foi. foi para você ver um trabalho independente, né? No caso, alcançar essa projeção tão grande que ele teve? Uma coisa sua alcançar. Trabalho. Trabalho. Mas assim, não, eu divulguei, né? Eu divulguei o clipe, e aí a gente mandou para as emissoras, né? E Sim. aí o clipe foi aceito. E não são real, que nem você falou, um clipe independente, uma produção independente mesmo, apesar de ser muito bem feita, né, por grandes produtores e tal, mas é uma produção independente. Eu não tinha, assim, vamos dizer, muito jabá na manga, eu tinha ali um dinheirinho para pagar uma assessoria, né? E Aham. deu certo, foi aceito e tal, né? Outros clipes que eu fiz a mesma coisa, não, outro clipe que eu fiz a mesma coisa não foi aceito. Então, assim, acho que as pessoas realmente gostaram do clipe, da música, né? Uhum. Foi um clipe realmente muito bem produzido, assim, Legal. toda a parte, a fotografia, e eu tratei direitinho, assim, da imagem, ficou tipo. Ah, ficou gringo, achei, né? Ou seja, foi muito carinho para poder. O clipe, assim, a música eu já acho muito bem produzida, muito incrível, mas o clipe a gente também teve esse Sim. cuidado especial, sabe? É interessante como é que a gente vê o clipe de 3, 4 minutos, né? E a gente não imagina o trabalho que tem ali por dentro também. É bem extenso. É bem extenso. Pode ser bem extenso. E como artista independente, pode ser bem exaustivo também, assim, sabe? Mas a E, gente faz, quando dá para fazer, a gente faz. verdade. E você já gravou vários covers também para redes sociais, né? Você já fez várias músicas. Foi. Tem alguma música que tenha te marcado ou que você gostou de reinterpretá-la também? Essa papo de cover, assim, eu achei que tem o Levitating, né, da Dua Lipa, que realmente foi muito bem, assim, ficou um pouco viral, né? Tem quase 1 milhão de views, né? E muitos likes. Então, acho que as pessoas gostaram, as pessoas comentam, né? Então, acho que foi um clipe um cover, assim, que funcionou, né? Eu acho que deu muito certo ali a gravação, sabe? A Uhum. vibe de como a gente gravou. Porque eu sempre quis fazer, assim, uns covers tipo live session, sabe? Você Sei, tá sei. cantando ali, gravando ao vivo, depois você dá uma tratada no som e tal, mas assim, você gravou ao vivo, você gravou cantando. É porque é Isso uma é outra muito. energia, né, que você tem. Perdão? É uma outra energia, né, que você consegue, né? É muito divertido, é muito gostoso de fazer, né? E eu acho que é o maior sentido de fazer um cover é mais isso, né? Porque Sim. para você ir para um estúdio, produzir um cover mega produzido, para mim não faz tanto sentido. Eu Ah, já fiz e sim. não gosto tanto. É, Mas quem faz também tá seria o certo. investimento que você teria com uma música sua, né, nesse Aí caso. você fala, bom, então vamos começar a produzir alguma coisa autoral, né? Parece que faz Bem, sentido. e falando nele, né, Só Pra Te Amar, ele marcou um novo capítulo na sua carreira, algumas coisas estão mudando. O que que você quis contar para o público através dessas 5 faixas que compõem o EP? É um EP assim que eu tenho maior carinho. E que eu trabalhei bastante, né?
com meu parceiro, inclusive, né? O Henri Benatti, né? Parceiro ali de produção. E, assim, eu acho que a gente fez com muito... Assim, claro, a gente tem uma visão e um olhar já muito engendrado, né? Ali no meio, no gênero. Mas, ao mesmo tempo, a gente se permitiu fazer um negócio que a gente considera muito artístico, assim, tipo, de ter realmente uma pesquisa, no sentido, a gente ouvia muita coisa, e a gente testava, e era muito no sentido, assim, bem free, no sentido da gente pegar referências, nada muito, assim, antigo, né, porque também não é muito algo que a gente goste tanto, mas, assim, mais ou menos antigas, né, então, sei lá, Jay-Z, sei lá, referências de coisas que a gente gostava. Não ficar preso, né? Só ali no. Não só no que está no top 50 agora, sabe assim? O que as... Porque, enfim, mal ou bem, às vezes a galera vai um pouco no que... Ó, isso aqui está fluindo. E às vezes, assim, não tem nada de errado, porque saem realmente beats e arranjos fodas, muito bons. E tem mérito, não é que não seja criativo. Mas às vezes é uma coisa mais também localizada, né? Com objetivos e tal, específicos. E a gente se permitiu, sei lá, uma coisa bem criativa, que a gente. Sim. Do que a gente gosta, do que eu gosto muito, né? Do que eu queria fazer, me expressar. Então, tem uma coisa mais autoral, não que seja totalmente experimental, não é nada disso, é bem do que eu gosto mesmo, mas assim, tem uma veia mais artística, assim, mais autoral, e que eu acho que foi o projeto que teve mais isso, porque em outros projetos eu tinha gente maior, ou muito mais experiente, e com menos tempo, com menos, sabe, exposição, para fazer esse tipo de trabalho. Não. Esse a gente pode dizer que foi mais artesanal, por assim dizer, né? Tem ali algum tipo de pesquisa, de artesanal, de... Sobre isso que você falou de buscar referência no que está viralizando, né? Que você falou dessa referência. É até uma pergunta que eu sempre faço. Apesar da música ser arte, né? Toda música é um produto do artista, né? É um produto que a gente também vive disso também. Também. Nesse caso, você costuma fazer o que o mercado está pedindo ou o que você tem vontade de cantar? Isso é um dilema que eu sempre pergunto. Então, assim, por esse panorama que eu estou te dando, é muito pelo que eu gosto de fazer. Só que o que eu gosto de fazer está inserido no mercado. Eu não gosto de fazer algo totalmente experimental, né? Sim. Não é da minha característica. Então, eu acho que eu tenho uma conexão natural com o que está rolando, ou com o que rolou há pouco tempo, ou com algo que eu acho que vai rolar, né? Então, eu acho que eu tenho uma ligação com o que está acontecendo. Eu só não estou, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. O Denis está fazendo esse beat, está rolando muito. Vamos tentar fazer igual? Tipo, vamos tentar ir na mesma linha? Isso, por exemplo, eu não faço, porque não funciona para mim. Você tá naquele linear, né? De ficar. Você tá naquele meio, né? Você tá ali no que tá bombando, mas você não deixa de ser autêntica. Né? Eu acho que eu tô bem engendada dentro do possível, né? Porque as outras pessoas podem ter outro ponto de vista, né? Sim. Mas em termos da produção, eu acho que eu tô bem engendrada no pop urbano, assim. Até mais urbano, só que como não é só o beat que conta, tem essas outras questões do artista, da letra e tudo mais, eu acho que então acabo ficando num lugar um pouco mais pop, né? Legal. Mas assim, também é difícil isso, porque a gente tem que ficar falando muito de gênero, né? E faz parte. Mas assim, se a gente pudesse também, sabe, se libertar um pouco disso, né? Verdade. Mas assim, realmente é difícil. A gente sabe que também as coisas são meio estratificadas ainda, assim, né? É meio que uma luta. Muito demarcado, né? Tipo, é rótulo, né? O que você canta, né? Se você tá aqui. E eu acho que tem umas questões também até que vão um pouco além disso, assim, no mercado, né? Assim, às vezes a própria aparência da pessoa, a própria origem, essas coisas realmente elas acabam tendo um certo impacto, parece, né?
E sobre produzir o EP de forma independente, né, do que tu está conversando, ela exige tanto entrega como coragem, né, de você fazer algo seu, de você É, postar que aquilo vai dar certo. dá uma dor, dá um friozinho na barriga, viu? Porque E é justamente isso. Quais foram os maiores desafios ou perrengues, você pode falar assim, que você passou nesse processo de produzir? é isso que você falou, assim, por exemplo, eu tenho uma noção do que eu estou falando Aham, e da minha integridade e da lógica que está dentro da minha cabeça. sim. Nem todo mundo vai ter. E muitas pessoas vão associar isso à minha pessoa. Uhum, Então, assim, no fim das contas, acaba que é uma opção de vida mesmo, assim, não tem muita separação, né? Porque muita gente começa a te enxergar como aquilo. uhum, E dentro do que aquilo é, dentro da cabeça deles. sim, da interpretação dele. Então, isso, por exemplo, e muitas coisas nos expõem um pouco, né? Uhum, Deixam a gente um pouco exposto, um pouco vulnerável verdade. ao que está sendo dito e também o que você falou, a interpretação das pessoas. Uhum. Então, isso dá um friozinho na barriga, né? E é uma coragem, né? Porque Coragem. a gente está colocando meio que a nossa, não a nossa vida, né? Uma forma exagerada de falar, mas um pouco da gente na letra da música, né? Então é uma coragem a gente estar lançando isso para o público. É que nem eu te falei, as minhas letras não todas são baseadas em experiências pessoais. Sim. Não, mas elas refletem com certeza a minha visão de mundo. Uhum. Então, no sentido de realmente liberdade, igualdade para as Sim. mulheres, né? Consciência, né? Uhum. Então, isso realmente é muito forte. É. Então, isso tem a ver com a minha visão de mundo, bastante. E é isso que você falou. Às vezes as pessoas podem interpretar as coisas não tanto de um lugar muito ideológico, e sim, às vezes, num lugar mais pessoal. E às vezes, né, tem coisas, as pessoas começam É. a focar na sua pessoa e fazer comentários sobre você, né? Então, sobre seu corpo, sobre sua cara, ou sei lá o quê, A gente tá muito exposto a julgamentos. sobre o que você está falando Né? superficialmente, Uhum. né? Peço até desculpas que eu peguei aqui só para botar no silencioso o telefone, tá? Que você estava falando. Mas, por exemplo, botei no silencioso, um segundo depois começaram a ligar. Mas você está me ouvindo bem? Tô, só parei só para colocar aqui no silencioso só. Aham. Aí, no final desse mês também, você está se preparando para o seu primeiro show autoral. E como está sendo emocionalmente e psicologicamente se prepara para cantar? Eu acho que é sempre. Acho que, na verdade, é um desafio, assim, né? E é um desafio que eu quero muito, assim, e aí eu estou trabalhando ao máximo para fazer disso uma experiência bem legal, levar algo bem legal para as pessoas. Ali vai ser muito ainda simples, né? Aham, Mas acho que essa tem que fechar esse círculo, né? Eu sim. tive algumas oportunidades de me apresentar, mas assim, nada ainda muito tipo um show meu. Uhum. Então vai ser a primeira vez disso, assim. Estou super feliz, estou super animada e estou trabalhando. Sempre. Tô sempre trabalhando. E o seu trabalho também você costuma muito falar sobre liberdade de expressão, performance, que são assuntos que está sempre, né, no seu trabalho. O quanto isso realmente está presente nas composições, na sua presença artística, esses A dois. liberdade de expressão? Tanto a liberdade de expressão como a performance também. Eu acho que muito, né? E porque eu faço as coisas e para mim tá super natural, assim, tipo, tô dançando. E aí, de repente, você vai ver os comentários no YouTube e você fala, Jesus amado, né? Falam, regra da internet, não leia comentários. É melhor não ler. Às vezes é melhor não ler porque, enfim, as pessoas podem entender as coisas de uma maneira muito diferente. E eu tô achando só que é uma expressão natural, artística, dançar o ritmo específico, né? Que tem Sim. passos específicos que a gente curte fazer e tal, que faz parte ali da cultura, né? Musical e tal. E aí, às vezes, as pessoas enlouquecem, né? Uhum. Verdade. E essa música ela também chegou fora do Brasil, né?
No sentido, assim, às vezes o clipe pode até ser censurado, ou então, sei lá, parece um monte de cara falando coisa. Sei lá, acho que tem uma dificuldade mesmo, assim, de aceitar ainda essa parte mais da livre expressão da mulher. Não é algo total. Está mudando, já mudou, mas a gente ainda tem muita gente que não mudou, e a gente tem muitos movimentos conservadores. É uma coisa tão antiga, né? Que até hoje não mudou, né? Isso que é ruim. Não mudou. Até estava pensando sobre isso, assim, porque a gente tem, sei lá, historicamente, vamos botar uns 50 anos de liberdade sexual, vamos dizer assim, muito entre aspas, né? Da população, especialmente da mulher, né? Mas se você vai indo para trás, são centenas e centenas de anos das coisas diferentes. Então, por mais que muita coisa tenha mudado no mercado de trabalho, está mudando, isso não vai sair automaticamente da biologia, do comportamento psicossocial das pessoas, entendeu? E até uma pergunta meio delicada, né? Já que a gente está falando sobre esse assunto, é sempre um pouco delicado, né? Você, como mulher na arte, qual é a sua visão hoje, da sua vivência em relação a isso? O que você acha? Tá bem difícil. Bem difícil. Honestamente. É bem difícil, porque ainda tem, a gente está vendo mais produtoras, a gente vê muitas cantoras, né? Mas esse é um lugar muito garantido da mulher, é a cantora, né? Sim. Cantora, a mulher, o corpo, muitas vezes, né, a beleza. E esse vai virando meio que um pacotão, e é um pouco nesse lugar que você tem mais aprovação, mais permissão, né? Quando você começa a querer ir muito para outros lugares, é mais difícil. Sim. E eu acho que as pessoas, muitos homens, assim, eu acho que pela questão de como está acostumado, né? Há muitos anos a viver e a se relacionar com as pessoas, com as mulheres, inclusive, o respeito, assim, ele não vem automaticamente, né? Sim. De entender que, de repente, você está ali porque você quer trabalhar, entendeu? Assim, objetivamente, às vezes vem ali umas coisas meio colaterais, assim, sabe? Sim, e ele é muito construído também nesse respeito também. Você tem que ficar um pouco tentando demarcar território, né? É complexo, vou te falar. É complexo, não é algo que está dado. Sim. É uma coisa que parece que assim, tem que estar ali ainda meio que numa queda de braço para você conquistar seu espaço. Eu evito qualquer tipo de queda de braço, de briga com homens, mas às vezes tem situações que não dá para ficar. Verdade, tem coisa que não não tem pode como ficar. ficar, você tem que sair fora, tipo, a não ser que você vá, sei lá, entrar em algum tipo de loucura que não tem a ver com você tem que sair fora. Então, eu saio fora, não quero brigar com ninguém, não tá em mim isso. Mas, assim, é complexo, não tá dado, não é simples. É difícil. E para a gente poder finalizar a entrevista, sempre me uma pergunta mais reflexiva. Essa já foi pra caramba, né? Então. Foi bastante, agora... né? Você dá uma meditadinha depois. Eu levantei a pergunta, foi da emoção. E eu ia falar, tipo, se você fosse olhar agora, né? Tipo, sua música já chegou em território latino, internacional, né, também. O que você mais se orgulha na sua carreira até hoje? Você fala, cara, esse é meu orgulho, ter conquistado isso aqui. O que você mais? Apesar, assim, ainda de eu, né, tenho dentro de mim que eu ainda quero crescer muitíssimo, né? Eu vou te falar, só o fato de ter feito tudo isso, em primeiro lugar, já é uma conquista muito grande, porque não é fácil. E aí ainda, tipo, de alguma maneira, buscando fazer de fato o que eu gosto, ao invés de, por exemplo, onde é que eu vou tentar me encaixar e onde é que eu vou ser mais aceita. Porque se eu fosse por esse lado, talvez eu estivesse fazendo coisas que eu não gosto, mas que onde talvez eu fosse mais aceita, vamos dizer assim, entendeu? E eu não tenho esse objetivo, tipo, para mim não valeria a pena. Então eu acho que
tanto a conquista de estar fazendo, quanto estar fazendo o que eu gosto, é uma conquista bem grande, assim. Verdade. Tipo, e também o meu crescimento, né, como cantora, como artista, como expressão, porque eu acho que tem coisas muito legais que eu gosto, que eu vejo que outras pessoas gostam muito também, né? Que tem um público que gosta, que fala já, que é, né? Uhum. E isso não foi dado, assim, isso não estava fácil ali na mão para mim, sabe? Isso foi conquistado. Eu trabalhei assim, tipo, em todos os sentidos, desde ensaiar, treinar, aprender, até essas outras coisas todas que a gente falou, né? Desenvolvimento musical, produção e ir atrás das pessoas, tentar trabalhar com pessoas que eu gosto, que eu admiro, que são muitas também, né? É isso. Heloísa, muito obrigado novamente. Quero não só agradecer, mas parabenizar você pela sua trajetória também. 40 minutos foi pouquinho, né, pra contar tudo, mas parabéns mesmo, tá? Luca, obrigada, viu? E Fico para super quem feliz. quiser, prazer. E para quem quiser te acompanhar, conhecer seu trabalho, chegou agora, quer ver rede social, trabalho, onde é que a gente encontra? Então, nas redes sociais, Heloísa Canta, né? Lembrando que Heloísa, o meu é sem H e com Y. Uhum. E nas plataformas digitais é Heloísa mesmo, é o meu nome, né? Artístico. E super obrigada pelo convite, pelo Igualmente. papo, pela troca. Parabéns pelo trabalho, pela consistência Obrigado. aí das entrevistas. Isso aí. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Até mais.